beleza? Beleza. Oi, galera. Sou Anderson Gouveia, responsável pelo tema Vontade do projeto Vocês Verão, aqui da Mixplay TV. E qual é a ideia desse dia das nossas quintas-feiras? É compreender que a vontade, ela pode ser desenvolvida conscientemente. Então, via de regra, a vontade, ela acontece ao léu. Você, às vezes, tem vontade, às vezes não tem vontade. Às vezes, você tem vontade sempre das mesmas coisas e não tem vontade sempre das mesmas outras coisas. E tem coisas que oscilam. Tem dia que você tem vontade, tem dia que você não tem vontade. Que tal você conseguir fazer com que isso não ocorra a revelia? A ideia desses bate-papos às quintas-feiras é exatamente essa. É te ofertar ferramentas, linhas de raciocínio que vão te auxiliar a fazer com que você desenvolva voluntariamente a vontade de realizar atividades profissionais, estudos acadêmicos ou estudos livres, ou até mesmo convívio familiar, enfim, as coisas que são importantes para você e que, paradoxalmente, apesar de serem coisas importantes, às vezes você fica protelando, postergando, exatamente pela falta da vontade. Pois apesar de nós temos um racional aguçado, e isso é o que nos separa dos demais animais, tudo é verdade. Na hora de botar no papel ali, eu vou fazer isso, a minha rotina vai ser assim, a partir de segunda-feira eu começo melhores hábitos alimentares e assim por diante. Mas nós somos emocionais. Nós somos emocionais, é por isso que a gente come pizza. Racionalmente isso não faria nenhum sentido, mas emocionalmente faz sentido, né? É gostoso. Geralmente você divide uma pizza com amigos ou familiares e isso é gostoso, então satisfaz o nosso emocional. Se você adquirir a capacidade de colocar o emocional em atividades que o seu mental já pré-definiu que eram importantes para você, você vai deslanchar, seja profissionalmente, academicamente, no convívio com as pessoas. E para isso, hoje, eu chamei Bruno Tsai, coach estratégico de empresas. Vem com a gente aqui, Bruno. Seja Fala, bem-vindo pessoal. à Boa noite. Mixplay TV, ao nosso bate-papo aqui de quinta-feira. Fala um pouquinho sobre a sua visão, eu sei que você já estava me ouvindo, sobre a sua visão relativa à vontade, a esse sentimento que tanto dá força às nossas ações. Bom, vamos lá, né? O meu trabalho, em geral, eu trabalho com a forma que as pessoas enxergam o mundo e pensam, né? Como é que a gente ajusta isso tudo dentro do que você quer ou que você busca e o que precisa ser feito. Então, nisso, a vontade está o tempo todo ligada, né? Então, talvez valha a pena, né, nessa introdução, trazer o final da história, até para fazer um elo aqui. O final da história é que a gente vai discorrer, falar sobre a vontade, mas no sentido de entender que não é por acaso, não cai do céu, não é uma loteria, não é uma coisa de lua. Hoje eu tô afim, tô com vontade de comer pizza ou não tô com vontade de comer pizza? Hoje tô com um feeling de hambúrguer. Não, não é essa vontade que eu acho que a gente quer dizer, e sim algo mais adiante, mais profundo e mais engrandecedor, que é talvez uma ilustração muito explícita, é você pegar o atleta. O cara que vai escorrer um treino, um preparo para o ciclo de Olimpíada, que é a cada 4 anos, se eu não me engano, imagina 4 anos você sem ter o resultado. Ou seja, imagina o paralelo, depara. Eu comer pizza, é uma coisa que eu tô com vontade, e eu esperar 4 anos para comer essa pizza. Essa é a proporção, talvez é aquela pizza maravilhosa e magnífica que talvez você não consiga comer além desse processo. Que eu acho que é uma ilustração que eu gosto de brincar, mas que talvez dê para fazer esse paralelo, né? E, claro, eu não estou simplificando uma Olimpíada com a pizza, mas é um nível de vontade muito maior, assim, exponencialmente, não dá nem para comparar, mas que demanda um tipo de disciplina, um tipo de enxergar qual é
o objetivo, né, a tua função, propósito. Função, propósito que eu digo porque é uma função, um propósito, né? Algo tem um motivo de existir. E nós temos também. O que eu acho que desvirtua muito hoje em dia é quando as pessoas enxergam um propósito muito, talvez, algo como esotérico ou algo muito subjetivo. Tem esse fator, mas eu acho que quando se divaga demais nisso, a gente perde a praticidade. Como é que a gente faz isso na prática? Então, acho que a gente vai discorrer um pouco disso aí nesse bate-papo, né? Que a gente vai ser um desafio falar em meia hora disso tudo, mas estamos aí. Acho que já deu para ter um gostinho legal sobre o que vai ser o nosso bate-papo, né? Inclusive, por coincidência, o nosso convidado ou a nossa convidada, um pouquinho mais para frente, a próxima, da quinta-feira que vem, é uma atleta, não é uma atleta olímpica, mas ela já foi campeã brasileira de CrossFit. E mais para frente a Oh, gente vai ter uma atleta olímpica mesmo de tênis de mesa. É muito interessante o que você discorreu, porque o ciclo olímpico bem feito, na verdade, ele é de 8 anos. Ele é de 2 Olimpíadas. Você faz um tá. primeiro treino, se classifica para a primeira Olimpíadas para ter experiência de estar ali, mas sem chance de medalha, e você vai para a segunda Olimpíadas, aí você vai para o jogo de verdade. Olha o tamanho da vontade e do planejamento juntos, porque o planejamento sem a vontade, você vai se perder no meio do caminho. Só a vontade sem planejamento também talvez não funcione bem. A gente precisa dessas duas coisas funcionando juntas. Então, acho que você já ficou com vontade de saber um pouco mais sobre esses temas. Vem agora um VT aqui da casa, aqui da Mixplay TV, da nossa plataforma, que foi lançada ontem. Fica com o VT aí e daqui a pouquinho a gente volta. Olá, seja bem-vindo ao Receitas Práticas. Hoje eu trouxe uma receita bem especial, o famoso bolo de chocolate saudável. Falando em vontade, eu acredito que vocês tenham ficado com vontade de entrar nessa plataforma que tem desde técnicas corporais, alimentação, bolo de chocolate saudável. Não tem como não ter vontade de travar contato com isso. Eu quero chamar o Bruno de volta aqui para o nosso bate-papo e eu quero saber de você, Bru,
um pouquinho mais sobre o seu ponto de vista da vontade, né? Professor, eu estou sem vontade. Pô, me ensina um pouquinho, como é que eu faço voluntariamente a começar a travar contato com isso? Aí é só mostrar esse vídeo do bolo de chocolate saudável. Brincadeira à Realmente parte, essa. eu acho que dá para fazer um paralelo muito, muito interessante, né? Com relação até o que eu falei lá antes, que eu usei o exemplo da pizza, mas agora é com o bolo de chocolate saudável, que entra nessa questão, como é que a gente faz a vontade ser algo praticável e construível, se é que existe essa palavra, né? Que a gente consiga obter essa vontade, mesmo não tendo vontade, já que a gente tem uma cultura que é muito essa vontade espontânea, né? Sentir. E aí veio de lua, não. Você pega a comparação que você falou do ciclo de 8 anos das Olimpíadas, aquilo demanda pelo menos um nível de visão e um nível de sentido. Sentido que eu digo também sensorial, de visão, tato, o fato de você conseguir imaginar, mas também o sentido emocional. Algo fez essa pessoa assim enxergar ou ouviu algum vídeo ou Olimpíada, alguém competindo e aquilo deu uma ressonância, né? O santo bateu nesse sentido, né? Que é a mesma coisa quando a gente estava falando do bolo de chocolate, que às vezes tem gente que gosta de chocolate, o santo bate. Tem gente que não gosta. Tem gente que prefere de chocolate branco. Meu sobrinho, por exemplo, quando eu faço bolo que não é da cor preto ou escuro, ele chora. Ele fala, não, não é totolate. E aí você fala, por que desde pequeno já tem essa associação ou dissociação? Aí eu estou dando essa volta toda para chegar no cerne da questão. A vontade, a gente precisa entender primeiro o que a gente é, nessa questão de aqui, quais são os seus gostos, aí entra o autoconhecimento, mas mais importante do que isso, não é só definir, eu gosto disso aqui, o resto que se dane. Porque a vida, como todo mundo sabe, não é exatamente o que a gente gosta e só aquilo. Tem várias outras coisas. Então, vem a outra sacada que é a gente fazer esse trabalho de entender e compreender o que a gente precisa fazer e aprender a gostar. E aí entra a pergunta que você trouxe, professor, como é que eu faço para ter vontade? Aí entra essa questão de você aprender a olhar algo que você queira, que não é só comer um bolo, né? Algo maior. Aí entra o planejamento que você falou lá no início, que é você começar a ter uma visão de médio para longo prazo. E aí eu falo isso porque no planejamento, as pessoas falam de planejamento de forma categórica, muitas vezes bem sistemática, de planejar, botar no papel, vou lá fazer meu plano, escrevo tudo bonitinho. Só que isso não é planejamento, exatamente. Você colocar no papel, escrever o passo a passo, sem você ter a tua visão e o teu sentido, você se colocar e se projetar mentalmente e emocionalmente naquela situação, você só está fazendo escrita. É a mesma coisa eu ficar escrevendo um monte de coisa e aquilo não fazer sentido. Eu estou escrevendo uma novela, mas aqui não tem nem pé nem cabeça às vezes. Ou no meio da história, fulano morreu e acabou a tua história. Então, acontece muitas vezes no planejamento, que as pessoas falam, então melhor nem planejar, porque vai mudar. Então, pô, tem coisa que você não está planejando, então, se mudou. E aí entra nessa questão de visão, né? Porque se eu não consigo enxergar a médio e longo prazo, e infelizmente a gente tem uma cultura que só faz sacanagem com a gente nesse sentido, que a gente quer, todo o tempo todo, que é a cultura do fast food. A gente quer isso muito rápido, então a gente não tem muito a visão de médio e longo prazo. Né? Quantas pessoas entram só no processo, talvez, de desenvolvimento humano, ou de alguma forma, né, quando eu tenho um baque na vida, pensar, o que eu vou fazer na minha vida? Se não tem isso, as pessoas vivem aquele carpe diem totalmente deturpado, que é aproveitar tudo o máximo hoje como se não tivesse amanhã. Isso não é carpe diem, no meu ponto de vista. Isso é insanidade, isso é loucura. Porque, por exemplo, você vai aproveitar hoje, gasta o cartão o tempo todo e amanhã não morre. E aí vem a conta. Então, eu diria que é esse mesmo conceito, talvez, vale a pena entender isso, que essa coisa de aproveitar, mas você sabendo que você vai pagar, mas do contrário, o avesso. E essa coisa da gente ter a vontade, a gente precisa enxergar onde que a gente quer estar lá na frente. E para a gente criar esse processo, que eu acho que é o primeiro passo disso tudo, a gente tem que ter pelo menos esse nível de imaginação ou de projeção emocional. Não é só a projeção emocional, que é onde eu acho que é muito dos problemas que a gente passa, é que é limitado. A gente tem a vontade, mas talvez é do jantar de amanhã, das férias, próximas férias que eu vou tirar. Mas e depois disso? E depois daquilo que você vai fazer? E na aposentadoria? Tem gente que fala, mas será? Nem sei se eu vou estar vivo.
Aí aquilo, independente se você está vivo ou não, é uma forma de você enxergar e você aproveitar ao máximo o tempo, porque não volta mais. O ativo mais importante que a gente tem, mais precioso, é o tempo. Sem ele a gente não tem como executar as coisas. Mas eu estou falando disso, que é importante desenhar o quanto que é importante a gente trazer a projeção, né, de médio e longo prazo, para depois discorrer num assunto mais prático, né? São dois pontos que desdobram nesse terceiro que eu já falei, que é o autoconhecimento, que é o ponto em que você trabalha a energia, saber a sua energia, qual que é o teu nível de energia. E a outra questão, que é o teu estado emocional. As duas coisas estão relacionadas. Imagina um dia que você cansou bastante, eu tive que fazer mudança esses dias, então eu cansei muito, você gasta energia fisiológica, e se você não caminha também teve desgaste emocional, é combustível que vai gastando. Imagina você gastar isso o dia inteiro e chegar no final do dia e falar, você tem vontade para fazer o quê? Qual é o teu leque de opções de vontade? Fica muito restrito. Provavelmente bastante restrito a tudo aquilo que esteja naquele quadrante em que sejam coisas que te deem ultra prazer. Fora daquilo, você vai descartar. Por que eu estou falando isso? Porque a correlação do teu nível de energia, o quanto que você consegue administrar, vai estar diretamente ligado ao quanto que você vai manter esse nível de vontade. Eu não estou falando de vontade de comer só, é esse nível de vontade de exercitar o que seria a capacidade de fazer as coisas, fazer acontecer. Que é o que os atletas fazem. Você perguntar para qualquer atleta, pergunta para eles se todos os dias eles gostam e têm vontade de treinar. Eles vão falar que talvez 80% dos dias eles não querem treinar. 80% das refeições eles não querem comer a dieta. Então, eu tô prolongando muito, mas se quiser me interromper, eu me empolgo aqui e saio falando. Não, é muito interessante tudo isso que você disse. Inclusive, eu treinei um atleta que ele colocou no teto do quarto dele, em cima da cama dele, a frase: quer treinar ou quer perder? E aí ele Olha aí. levantava às 5:30 da manhã para treinar. Curioso, né? Esse era algo que o motivava, né? Porque assim, ele falava: se eu treinar, talvez eu tenha êxito, talvez não. Se eu não treinar, eu não terei êxito, é fato. Então ele colocava: quer treinar ou quer perder? Curioso, né? Muito. Ainda só um pouco do que você disse, eu penso que estamos falando de uma vontade profunda, né? Quando você fala de um plano a longo prazo, a médio prazo, e depois até aprender a colocar essa vontade profunda em questões do dia a dia, né? Em vivenciar aquele jantar à noite plenamente com aqueles convidados. E eu queria que você discorresse um pouquinho sobre a diferença entre essa vontade mais profunda que nós estamos falando e que vai estar muito correlacionada ao plano mental e como você, para onde você quer ir, por exemplo, de um vídeo motivacional, que no meu ponto de vista são coisas diferentes, né? Tem algo que te motiva pelas próximas 2 ou 4 horas. Então você vê algo, você tem um bate-papo, você vê alguma coisa e aquilo traz uma motivação que ela é momentânea. E aí nós estamos falando de uma outra vontade que é mais profunda, que viria lá da filosofia hindu com o termo erudito de bhava, né? Esse sentimento profundo que faz com que você realize as coisas. E antes de passar a bola para você, porque eu acho que tem a ver com esse tema, porque a verdadeira liberdade, ela não é fazer o que você quer fazer o tempo todo, ou fazer o que você tem vontade de fazer o tempo todo, né? No início, nós somos programados para fazer as coisas que a sociedade impôs. A família, os amigos. Chega uma hora que a pessoa se sente enjaulada, comprimida, e aí ela explode. E aí ela faz tudo o que ela tem vontade, né? Mas aí antes, existia uma mão de marionete aqui que conduzia a vida da pessoa, que era a cobrança imposta pelos outros. Depois, tem uma outra mão de marionete, que é
a vontade dela, o emocional dela, de uma maneira irrefreada, falando: "Ah, agora eu quero sorvete, agora eu quero fazer esporte até me exaurir, agora eu quero virar à noite na balada, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero trabalhar até não aguentar mais e juntar um monte de dinheiro". Ela está fazendo tudo o que ela tem vontade à revelia. E tem um pensamento que diz que a verdadeira liberdade é, dentre tudo aquilo que você pode fazer, você escolher aquelas coisas que te levam para onde você quer chegar. Então eu queria que você discorresse um pouquinho tanto sobre a importância de saber onde você quer chegar para que você tenha vontade, e a diferença de vontade e essa motivação mais, de curto prazo, né, que seria aquele discurso que a gente faz antes de entrar no campo de futebol ou antes de sair para a venda, mas essa não é a vontade que a gente está falando, é só uma motivação que ela é passageira. A vontade, no meu entendimento, eu não sei se você concorda, é algo que é mais duradouro e profundo. O que você poderia contribuir com a gente para isso? Pô, fantástico isso. A questão, eu acho que você trouxe, eu chamo de inspiração, né? Quando as pessoas elas entram nesse estado de euforia, ou como se parece as cielos se batendo lá, assim, que é o que eu falei no começo do que o americano fala de momentum, né? Que você tá no embalo, você tá no aquecimento pro jogo e aquilo você tá na pilha. Isso é importante. Você tá nesse estado é importante, mas também não o tempo todo, né? Que é aquilo que talvez o cara que ex-guerrilheiro, por exemplo, né, o ex-veterano de guerra, que os caras ficam pilhados e aquilo vira um distúrbio psicológico. Esse é o outro extremo. Mas é importante você ter essa pilha de você estar nesse estado, mas não é isso a vontade só. Eu acho que também traz o que você falou, né? Isso é o que vem externo, porque você pode estar sozinho ou você tá com uma galera lá, tipo, no time de rugby, né? E você tá lá e fala, pô, isso não faz sentido nenhum pra mim. Você é o único lá, assim, boiando, né? Então, esse é o fator externo ou de uma egrégora para te colocar nesse estado. Por isso que é importante, muitas vezes, mentoria. Você tá com várias pessoas na mesma pegada e mesma ressonância que te ajuda a se manter nesse estado. Isso é importante, mas isso não é o que vai te levar longe. Aí entra o que você falou do Rava, né? Que o mais erudito no lado hindu tem isso, que eu traria até Baruch Spinoza, né? Da filosofia mais antiga, que é o estado de potência, potência de agir, que é onde você se coloca no estado mais potente e mais excelente do seu ser, dentro da sua natureza. Algumas pessoas aqui, eu falando com vocês, eu me coloco nesse estado. Às vezes eu me empolgo, entro numa pilha e eu mesmo me impressiono. Porque eu sei que eu estou no mesmo meu lugar de fala, ou talvez meu lugar de alma. Então é onde aquela história, você pega um bicho que é aquático, você põe na água e não coloca ele talvez num celeiro ou coloca ele em cima de uma árvore. É aquilo que você falou da alienação. Quantas pessoas às vezes chegam no nível de exaustão em forma de demanda, trabalho ou até família e que surta, chega num extremo em que vai e larga tudo, ou vira monge, ou vai vender miçanga, o que não é certo também. Não estou falando que não é bom nesse sentido de aprendizado, pode ser muito difícil para cada pessoa que faça isso. Mas é importante você entender que você que tem que estar no comando. E aí a gente entra no outro viés de polêmica, né? Que a gente vive num mundo em que tudo conspira para que a gente seja alienado. Então a gente é influenciado o tempo todo pela mídia, pelos que seria estereótipos, né, de sociedade, pela cultura, enfim. Mas eu estou falando isso porque a gente tem uma premissa em São Paulo, principalmente a bandeira de São Paulo tem uma frase em latim que é non do corduco, que significa não sou conduzido, eu conduzo. Ironicamente, ou por coincidência, São Paulo é uma das maiores potências econômicas do Brasil. Então ela conduz. E com certeza muita gente é influenciada com isso, né? E aí o problema maior é quando a gente quer fazer isso, conduzir, e a gente quer conduzir sem saber qual é o nosso mecanismo. Que aí entra um pouco de entender qual que é a tua função, né? Que aí entra talvez de uma forma mais tangível de entender o nosso propósito e nossa missão. Propósito no sentido, tá, você é um peixe, então teu propósito é nadar. E qual que é o propósito desse peixe nadar e dentro, né, desse ecossistema? Então ele tem uma missão de ter um peixinho que vai lá e limpa todas as áreas lá do aquário. Então, o propósito dele é estar lá no aquário como um peixe de limpeza. Qual que é a missão dele? Deixar tudo limpinho.
Não que seja isso, né? Estou ilustrando porque todo mundo tem isso. E aí isso ajuda a gente a enxergar o que é médio e longo prazo a gente vai buscar. Mas isso é uma coisa que a gente consegue? Eu falo, grande parte não. Talvez você não consiga saber o que você vai fazer daqui a 10, 20 anos, mas aí entra a importância de a gente enxergar, voltando no tema principal, a nossa vontade. O que é a tua vontade hoje? A gente tem que ter esse discernimento de pegar referências e comparar com pessoas. Os atletas têm essa facilidade, porque ele tem como comparar os melhores atletas da Olimpíada passada. A gente talvez não tenha essa facilidade de olhar quem é o melhor que poderia ser e que eu poderia olhar. Porque quando a gente fala do nosso melhor, é diferente. O meu melhor é diferente do melhor do Anderson. E talvez de todo mundo que está aqui assistindo. Mas a questão é, como é que a gente pega esses parâmetros para entender que o melhor dele me faz entender e olhar melhor eu mesmo, e aí desenvolver essa profundidade do autoconhecimento, e eu saber, tá, o que me faz sentido, o que me faz mais potente, dá mais energia. Tem gente que está num campo de futebol, fica ultra potente. Você me coloca no campo de futebol, eu vou ficar murchinho. Agora, você me coloca para falar que eu tenho uma dinâmica de interagir para melhorar, como que a gente enxerga os pontos de vista do mundo para a gente criar uma melhor estratégia, eu vou estar eufórico. Pode ser 5 horas da manhã e eu mesmo não dormindo, eu vou estar pilhado, claro, com os limites fisiológicos de tudo que a gente vivencia. Mas quando a gente não tem esse nível de conhecimento, fica difícil. E a gente também está sofrendo muito, já há muito tempo disso, tá? A nossa cultura, que o autoconhecimento é uma coisa que não é tão explícita. A gente nunca para parar, quer dizer, raramente a gente faz isso todos os dias de falar, tá, o que eu fiz hoje, o que eu escolhi faz sentido para mim? A gente liga automático. E é esse que é o problema, né? Porque a gente não tem esse discernimento, fica difícil a gente ter uma clareza de vontade. E você vê muitas pessoas que têm clareza de vontade, são aquelas que são muito mais transparentes e mais fiéis ao que elas gostam. As crianças são um exemplo típico, que é quando consegue falar sim ou não, porque ela sabe o que ela gosta, o que faz bem para ela, o que não faz bem. É que no decorrer do processo de ficar adulto, a gente começa a engolir alguns sapos e a gente começa a deixar de lado, porque tem outras demandas maiores, e aí a gente fica refém disso. Mas é importante a gente ter esse nível de conhecimento pessoal cada vez mais profundo. Entender, tá, por que você faz o que você faz? Porque essa vontade vai vir disso, né? Porque se você faz um trabalho e você é contratado no emprego porque você vai pagar conta, isso tem um valor muito grande, né? Que eu acho que vocês falaram na outra live, o Fabiano colocou isso, é um valor muito grande, como um propósito mecânico dentro de uma sociedade para sobrevivência. E aí eu traria Maslow, né, para falar dos níveis de vontade, porque são necessidades também. Quando a gente coloca uma vontade num nível de necessidade, aquilo passa a ter talvez um nível de importância diferente. Porque se a vontade não é atrelada a uma necessidade, eu posso escolher. Ah, tô com vontade, mas tudo bem se eu não tiver. Se for negociável, talvez aquilo não seja uma vontade profunda. A questão da vontade profunda, que é o que a gente estava falando de Bhava, vai muito mais na essência do ser, que demanda desse autoconhecimento, demanda dessa energia que talvez vá além do que seria o normal, né? A energia onde a gente pega situações onde uma mãe que tem um filho debaixo de um carro ou acidentado em algo muito pesado, e ela levanta, aquilo tira força, não sabe de onde. Ou você pega um cara que está fugindo de um ladrão ou de um leão. Esses dias eu vi um cara que estava fugindo de uma puma. Meu, o cara já tinha corrido 10 quilômetros, o cara correu mais 10 com metade do tempo. Aí você fala, cara, qual que é a motivação dele? Qual que é a vontade dele? É necessidade de sobrevivência. Só que, voltando, Maslow é necessidade de sobrevivência básica, e a gente vai subindo. Até o que seria mais profundo é onde a gente tem a necessidade de identidade. A gente saber quem eu nasci para ser. Porque se você nasceu para ser, mais um que vai pagar conta, desculpa, é uma vontade ainda superficial. E é por isso que a gente fica correndo atrás do mesmo rabo, né? E aí, nesse ciclo vicioso. Então, enquanto a gente não cava isso, e aí esse cavar de aprofundar o teu autoconhecimento é peculiar de cada um. Mas quando a gente está sequestrado com essa dinâmica do dia a dia de pagar conta, a gente não dá esse espaço, fica muito mais difícil. Aí entra as vantagens, né? De você ter técnicas de acervo, como no teu caso, que você trabalha técnicas corporais, meditação, que é você dar espaço para você mesmo. É o eu no centro desse contexto todo da agenda, sendo trabalhado para você ter o que é a interação como melhor para o mundo, ou como um atleta numas Olimpíadas, ele tem que se alimentar bem,
ele tem que treinar, ele tem que dormir bem, ele tem que fazer massagem, fisioterapia. Por quê? Para esse conjunto funcionar melhor. E aí que entra outra parte que eu acho que é muito importante, né? Quando a gente fala de vontade. E a vontade não é um clique, uma pílula, alguma coisa que a gente toma, que as pessoas confundem às vezes com um energético, mas não é isso. É o quanto que você cria um ritual, quanto que você cria talvez um protocolo. Tinha escrito aqui uma palavra aqui, uma rotina. É uma rotina dia a dia em que você escolhe coisas, ambientes, pessoas, alimento, que te coloquem nessa situação de estado de você sentir potente para você fazer aquilo que faz sentido para você. Por exemplo, eu quero ter uma dieta, eu sei que faz muito bem para mim coisas orgânicas, mas se eu me colocar num lugar em que é muito difícil comprar coisas orgânicas e as pessoas não gostam de comer coisas orgânicas e elas gostam de comer coisa gordurosa, fica muito mais difícil. Agora, se eu estou num ambiente propício para isso, eu tenho uma plantação do lado aqui, eu tenho mais facilidade porque tem mercado e tem pessoas que cozinham isso, fica muito mais fácil você ter esse nível de vontade mantida. E eu acho que isso é importante juntando tudo que a gente falou, né? O teu autoconhecimento, saber quais são os níveis de vontade de você cavar e ir mais a fundo, com aquela vontade que não é negociável. Tipo, ser feliz. Eu tô falando de genérico, mas cada um tem o seu nível. O que é felicidade para cada um de vocês? Cada um tem lá, um abraço de um filho, que eu não vejo há muito tempo, ou eu consegui comprar uma casa para minha mãe, que sofreu tanto. Cada um tem o seu. Então, esse nível de autoconhecimento vai demandar que você tenha depois a rotina. Quanto que você tenha esse discernimento para colocar você nesse estado, para que as situações vão te sequestrar, e que tem muita coisa que vai te sequestrar, aquela baladinha, ou aquela prestaçãozinha de comprar um celular novo, às vezes te desvirtua do caminho do que é o que você quer. E talvez investir, e você comprar um patrimônio, talvez prover melhor para sua família, talvez você ter uma posição diferente de acadêmica ou de carreira, mas que no meio do caminho a gente se desvia, porque é muito fácil, né? A gente está imerso e a grande maioria das pessoas estão nisso. Tem um happy hour que é muito mais importante do que a segunda-feira, que é a construção. Aí você coloca isso em choque, você vê o quanto que a cultura é a favor ou contra da gente ter uma vontade de verdade, profunda, de edificar uma coisa que faz toda a diferença ou que vai marcar a nossa história. Muito interessante, muito interessante. Penso que para o pessoal que está começando a travar contato com a ideia de gerar vontade voluntariamente, né, de maneira consciente, eu penso que em cima disso tudo que você abordou, fica claro que é importante inicialmente a pessoa entender qual é o momento dela. Qual é o Boa. momento? Nesse momento da minha jornada, da minha vida, o que me é valoroso? Né? O que eu valorizo? O que é importante para mim? É estar junto com a família? É acumular riqueza? É Posso desfazer pegar um de gancho só para riqueza? complementar? Claro, claro. Eu colocaria a pirâmide de Maslow. Para quem não conhece a pirâmide de Maslow, joga no Google que você vai saber que isso vai ajudar você a identificar que momento você está. Se a necessidade mais básica é pagar conta. Tô com fome, não tenho dinheiro para pagar conta e trazer de comida para a mesa. Então resolve aquilo. Né? Porque a gente não pode falar também de qual que é o teu propósito de 20 anos, de você ter um prêmio Nobel, se você está passando fome agora. Então, tem coisas que tem que ser supridas, que é como atleta. Você está com uma lesão no joelho, não dá para você correr uma Olimpíada de maratona se você tem lesão. Você vai se estrupiar e talvez você não consiga nunca mais competir. Exatamente, é exatamente isso. Essa pirâmide ela começa com coisas mais essenciais, assim, de abrigo, alimentação, segurança, e ela vai se sutilizando, porque como é a natureza, né, das nossas percepções. Ela, se você tem um problema urgente, fica aquilo ofusca qualquer outra questão, certo? Por exemplo, se você quebra um dedo, você vai parar o que estiver fazendo para ir consertar essa questão. Por quê? Porque isso é urgente. Não importa, eu tenho uma reunião, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer. Não, a partir do momento que você quebra uma perna, você não tem mais que nada. Você só tem que resolver a perna.
Uma vez que você resolveu aquilo que era urgente, aí sim você passa a poder pensar em contas para pagar. Então essa pirâmide ela leva isso em consideração. Ela vai das coisas que são mais essenciais, vitais, para que Sobrevivência. você esteja vivo, e depois de sobrevivência. Ela começa com questões de sobrevivência e depois ela chega, inclusive, na coisa mais sutil que é quem sou, para onde vou. Ela vai chegar Que é onde nessa a gente fala de sutileza. Então, propósito, né? Que é o propósito exatamente, que envolve você transcender, é onde você deixa de escolher e fazer coisas só para você e compartilhar, trazer o teu melhor para o mundo. exatamente, perfeito. Então é importante você identificar o qual é o seu momento para que você transforme um sonho numa meta, né? Para que você consiga agir e ver que a sua ação teve resultado, né? E isso também te motiva. Quando você vê que a sua ação teve um resultado, isso te motiva. Vamos supor que você está sem trabalho e aí você precisa de trabalho, tem pessoas que dependem de você ou para o seu estilo de vida, e de repente você encontra um trabalho que não era exatamente o que você havia planejado, mas como aquilo supre as suas necessidades, por exemplo, financeiras, você pode se sentir motivado a ir trabalhar ali, porque aquilo te supre uma necessidade que para você é importante. Por algum motivo, é importante que você ganhe X por mês e aquele trabalho te oferta X por mês. O que, que eu penso? Que é fundamental que você traga isso para o consciente e que no consciente você perceba que aquilo te é valoroso. E ao Posso perceber que complementar? aquilo te é valoroso, você vai ter motivação. Boa. Eu acho que é importante isso mesmo, né? De entender algumas situações que vão acontecer que não é o que você gostaria, mas que mais importante ainda, talvez fazendo a sequência, né? A gente saber a progressão, porque a necessidade humana, a gente, quando está estagnado, a gente não vê progressão, a gente não vê evolução, a gente desmotiva, perde a vontade. Então, essa vontade, quando a gente não vê de fora, você tem que trazer de dentro, de você enxergar. Por isso que eu falei lá no início, de ter uma visão médio e longo prazo, mas que às vezes a gente não tem já de cara. Mas a gente vai ter que construir. Falar, e o que vem depois? Que às vezes eu tenho essa dificuldade também de olhar a médio e longo prazo, mas eu sempre me exercito de colocar, tá, eu quero resolver agora. Beleza, até o final do ano eu quero ter X de faturamento. Mas e depois disso? Se eu não dou esse espaço, eu fico esperando eu terminar para depois perguntar, tá, e agora o que eu faço? Arrumei um emprego, não era o que eu queria, mas eu tô pagando a conta. Se você deixou espaço, aquilo te engole, e aí pronto. Você vai ficar lá ad eterno naquele empreguinho, talvez foi um plano inicial, mas que você não tinha sequência, e aquilo, porque você entrou numa outra dívida, e de repente entrou uma outra emergência, e aí teve uma emergência de saúde, ou tem que reformar uma casa, e pronto. Você caiu ali no ciclo vicioso. Então, tem que ter uma sequência para que você saiba que depois daquilo, aí você tem que policiar ao máximo, aí você começa a criar rotinas, que é o que o atleta faz no ciclo de 8 anos na Olimpíada, porque ele sabe a sequência. Então a gente não sabendo essa sequência vai cair em armadilha. Mas, desculpa te interromper, aí depois que você finalizar aqui, eu queria soltar uma ferramenta aqui, talvez um pouco mais prática, eu não sei se eu consigo bem rápido, que eu criei para um cliente que eu achei muito legal para compartilhar com vocês. Que legal, é isso mesmo. A ideia é passar essas ferramentas para que as pessoas consigam usar no dia a dia delas. E é exatamente isso que você estava falando, né? É importante você saber onde você quer chegar e entender que, de repente, aquele é o primeiro passo, não é o único passo, mas é um primeiro passo, um segundo passo, um terceiro passo, e ter uma vida onde você sempre está construindo, edificando e evoluindo nas diversas áreas, né? Evoluindo economicamente, evoluindo educacionalmente, evoluindo nas suas habilidades de relações interpessoais. Isso te traz motivação. É sempre um dia
Você acorda e sabe que aquele dia é mais um passo na direção da evolução Perfeito. dessas áreas. Mas agora eu estou com vontade de conhecer essa ferramenta que você mencionou. Nada como um bom merchan, né? Essa ferramenta eu criei sem querer querendo para um cliente que a gente está fazendo um plano de desenvolvimento já de uns 3 meses, chama Quadrado de Excelência Profissional. O que eu quis dizer com isso? Porque muitas vezes a gente se coloca em empregos ou situações porque não a gente escolheu, e sim o acaso ou as necessidades foram levando porque eu tenho que pagar conta ou apareceu uma oportunidade. E aí a pessoa que era formada em direito, de repente se vê lá trabalhando com produção de eventos. Acontece, não tem nada de errado. A questão é quanto que você tem essa própria consciência, autoconhecimento, para conseguir se aceitar e trabalhar melhor, entender como é que eu mexo esse mecanismo e trazer um amor em cima disso. E não um amor só passivo, porque veio e bateu aquele, o anjo, né, deu flechada e aí deu ressonância. Não, a gente pode construir isso. É onde eu falo que o quadrado de excelência são 4 partes, óbvio, né, mas tem o talento, que é onde a gente tem o potencial e talento, e aquilo que você faz e que é muito espontâneo e que talvez você não sinta passar o tempo ou que você não gaste energia para fazer aquilo, e que quando outras pessoas olham, fala, pô, como é que você consegue fazer um negócio desse tão fácil e para mim é tão difícil? Eu vou dar exemplos depois, mas só para pontuar, vai ter o talento, que é uma das partes, a vontade, que é isso que a gente está falando, né? Não só a inspiração, aquela pilha, e sim um motivo interno, intrínseco, para motivação de você fazer as coisas. Capacidade, que é tudo aquilo que eu tive como experiência. Eu fiz, pratiquei, exercitei, acertei, errei e adquiri aquilo como capacidade, competência e experiência. E a função, que entra o propósito, mas a função em termos de responsabilidade, você pega, por exemplo, a função de um atendente de call center. Ele tem uma função, ele tem um limite de o que ele pode fazer, o que ele precisa fazer e aquilo que ele pode talvez discorrer. É um pouco, talvez você falou da liberdade, né? Uma liberdade sem esses limites vira anarquia. Liberdade dentro dos limites, você vira um gênio. Você consegue ter isso. Então, juntando essas 4 partes, eu vou dar um exemplo, que é você pegar o talento. Tem gente que tem talento para falar, que ela discorre muito bem, se coloca num lugar onde tem muita gente e ela fala muito bem. E tem gente que você coloca num lugar dessa mesma pessoa, só que o talento dela não é comunicação, talvez é analisar uma planilha, você vai colocar ela para falar com 10 pessoas ou num palco, ela trava. Então, esse é um comparativo de você entender qual é o teu talento, o teu potencial. É o quanto que você flui, você nem percebe que aquilo você faz bem, o tempo voa, e a capacidade vem para definir se isso é algo que você consegue fazer e que tem utilidade para uma função ou para alguém te pagar. A pessoa que gosta de falar, não necessariamente, ela significa que tem a capacidade de ter uma comunicação boa. Quantas pessoas conhecem pessoas que gostam muito de falar, mas são chatos? E quando você ouve uma palestra dessa pessoa, ela adora estar lá, ela, nossa, passa o tempo, eu não gasto nada de energia, mas ninguém quer ouvir a palestra dessa pessoa. Então, porque ela não tem a capacidade, não tem a experiência adequada para que essa comunicação seja de um nível útil. E aí entra o terceiro ponto, que é a vontade. Quanto que essa pessoa tem de vontade de fazer aquilo? Pode ou não, isso que eu estou falando desses 3 pontos até agora, pode ou não estar conectado, pode não estar ou não em sintonia. Quando não está em sintonia, se eu não tenho vontade, eu tenho comunicação boa, eu tenho capacidade de me falar e a comunicação é útil, mas eu não tenho vontade de falar, pô, aí já não deu certo. Você não tem essa energia, essa vontade interna, né, de ninguém mandando e você querer fazer. Então, se você tem isso, pô, fechou. Você tem 3 pontos muito bons. E agora tem um 4º ponto, que é a tua função ou responsabilidade. É o teu lugar ali? É a tua posição? Você gosta de falar, tem capacidade de falar, tem vontade de falar, mas pô, você não tem posição de palestrante, você não tem posição de falar e conduzir uma reunião, você é só o cara que vai abrir e fechar a porta. E o cara quer dar uma palestra toda vez que abre a porta na recepção. Pô, é um talento mal dimensionado. Aí precisa avaliar isso tudo para entender se a tua posição de responsabilidade na vida, seja na família, ou como uma célula dentro da família, ou no trabalho, ou na carreira, esse quadrado vai te ajudar a você saber qual é o teu alinhamento. Porque se você coloca esses 4 pontos em sintonia, tua capacidade alinhada com o teu talento, com a tua vontade e também com a tua posição, tua função e responsabilidade, se você é responsável por transmitir comunicação útil, pô, você está no lugar certo nesse exemplo que eu falei. Aí você vê um nível de excelência onde você faz o que seria o princípio do flow, que é assunto para outra live, mas
você entra num processo em que você passa a gostar do que você faz, mesmo que você encare vários desafios e esteja em situações muito adversas. Porque você tem já uma predisposição de um tanque de combustível já interno, não só de fora, que é diferente daquele exemplo que você deu, que a pessoa se exaure tanto de coisas com marionetes, gente te manipulando, que você chega no limite que você não aguenta mais. Então, quando você traz esse ponto, que é esse quadrado de excelência profissional, que pode ser aplicado em todas as áreas da vida, você consegue ter uma autonomia, pelo menos, para você se administrar e se colocar. Quando tiver crise, você está muito mais facilmente administrável do que quando você já entra na crise, mas você já não administrava, que nem agora. Entrou a crise econômica. Quem tinha reserva de dinheiro, beleza. Quem não tinha, não dá para fazer. Você vai sofrer duas vezes, né? Sofrer a crise e sofrer a tua crise, a externa e a interna. Enfim. Muito legal, Bru. Para a gente fechar um bate-bola, assim, o item 1 desse quadrado mágico que você falou pra gente. O item 1, o que ele é? Papel e caneta na mão, galera. O item 1 era... potencial e talento. Potencial e talento. O item 2... capacidade, competência e experiência. Vamos pro terceiro item. Vontade aquela profunda, que é a motivação, aquela profunda. Coisa intrínseca. Isso. E o quarto? É a função. Função em termos de posição, tua responsabilidade, teu lugar. Qual é o teu quadrado ali? E a junção desses 4 elementos auxilia veementemente na vontade de realizar as coisas do dia a dia. Bruno, eu quero te agradecer demais que você veio aqui. Todo mundo está dentro do seu quadrado, né? Mas no bom sentido. É verdade, é verdade. Bruce, se tudo der certo, a gente vai ter mais oportunidades. Já quero ver você de novo. Feliz demais por bater esse papo com você. Obrigado demais pela sua presença. Feliz, muito obrigado. E turma da Mixplay TV, amanhã, ainda no projeto Vocês Verão, nós vamos bater um papo sobre constância com a neurocientista Joy Carolino. Vocês não podem perder amanhã, Constância com a Joy Carolino. Assina a plataforma, ela está muito legal. Você vai aprender a fazer um bolo de chocolate saudável. Isso não tem lugar nenhum. Até mais. Espero para vocês. Tem mais um VTzinho aqui sobre a nossa plataforma Mixplay TV. It's been